Bem-vindos ao capítulo 12 do livro dos Juízes. E nós vamos concluir a história de Jefté. A história de Jefté é mais ou menos como a história de Gideão. Ela começa muito bem e acaba terminando um pouco mal. Embora Jefté foi muito melhor que Gideão, mas o fim da história de Jefté, também não é um fim agradável. Já nós vemos a semana passada, a lição passada, justamente como Gideão oferece sua filha em um holocausto ao Senhor. Mas agora nós vemos um Jefté que recebe a bronca dos homens de Efraim justamente por causa da batalha. Eles ficaram chateados, os homens de Efraim, porque eles não foram convocados para a batalha. Mas Jefté vai reclamar com eles. Se Gideão, por um lado, foi mais político e polido com a tribo que brigou com eles, neste caso Jefté fala: eu e meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livraste das mãos deles. Então, Jefté, na verdade, devolve a reclamação. Quando vi que não me livraríeis, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então viestes para cá hoje, para lutar contra mim? E aqui é onde nós vemos justamente o contraste de Gideão, quando Gideão se encontra justamente com os filhos de Efraim. Porque os filhos de Efraim, quando brigam com Gideão no capítulo 9, Gideão faz um discurso polido. Mas aqui, Jefté não faz isso. Jefté briga contra eles. É tanto assim que vai brigar mesmo. Porque ele chama os homens de Gileade, peleja contra os homens de Efraim, e nesse momento, o povo de Gileade, que Gileade era Manassés, e aqui é onde piora a situação, nós estamos falando de uma luta entre Manassés e Efraim, que ambos eram filhos de José. Estamos vendo uma luta entre irmãos. E nesse momento, os gileaditas então rodearam o Jordão, quando os filhos de Efraim passavam e perguntavam: você é de Efraim? E ele falava que não. Então, aí vinha a questão do sotaque. Fala Shibolete. E eles se falavam Sibolete, então eram mortos. Você vê que tinha até problema de sotaque, né? Shibolete para Sibolete. Aí você vai dizer assim: quem é você para falar sotaque, né, pastor? Seu sotaque ainda está forte. Pois é, você vê que nós temos problemas de sotaque. Problema de sotaque também tuvo Pedro, quando ele foi acusado por uma mulher de que ele fazia parte da turma de Jesus, que falava assim: olha, o seu jeito de falar é bem reconhecível, porque era galileu. Mas aqui o que nós vemos justamente que 42 mil efraimitas foram mortos, justamente por causa de uma briga que eles conseguiram. Estes números são números de guerra civil. Nós temos uma guerra civil entre a população de Efraim e Manassés na nação de Israel. E Jefté, então, morre e foi juiz somente durante 6 anos. É um dos juízes que, no conteúdo dele, foi o juiz que menos participou, menos, não vou usar o termo reinou, não? Onde ele menos exerceu seu juizado. 6 anos. Foi um período muito curto. E o que é que nós vemos? Que, no final das contas, Jefté não conseguiu criar harmonia, ele não uniu a nação. Pelo contrário, ele criou uma situação difícil. Não foi que ele criou, mas ele não apaziguou os ânimos. Ele simplesmente deixou isso acontecer. Ali nós temos os juizados de Ibsã, Elom e Abidom. Ibsã foi de Belém. Aí ele teve 30 filhos e 30 filhas que deu em casamento a homens de fora do seu clã, embora outras versões dão a entender que eram pessoas de fora e somente de fora. Esse do seu clã, na versão Almeida século XXI, é um acréscimo do tradutor pelo uso da palavra de fora, mas ele pode também significar fora da nação. E isso aconteceu ali, por 7 anos. Ibsã, ele somente reinou, Ibsã foi sepultado, veio Elom, foram 10 anos, e Elom foi simplesmente sepultado, vindo Abdom, com 40 filhos, 30 netos, 70 jumentos, igualzinho que Jair, igualzinho que Abimeleque. Então, o que nós vemos? Nós vemos novamente nesses 3 juízes, esse juiz também morreu, foi 8 anos e morre
O que nós vemos? Juízes de períodos curtos, começando com Jefté, foram 6, 7, 10 e 8 anos, períodos muito curtos. Juízes que tinham algumas pretensões um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo mostravam sinais de decadência. O povo de Israel deveria se casar com pessoas dentro do seu clã. Ibsam não fez isso. Elom não fez muita coisa, na verdade não fala nada. E Abdom teve 40 filhos, 30 netos com jumentos, ou seja, características de querer reinar. Capítulo curto, mas onde nós vemos de novo a decadência do povo de Israel. Uma nação que não conseguia ter paz entre eles, porque agora o inimigo era interno e não externo, era Efraim contra Manassés, e juízes com pretensões de reinado e com características que pelo menos que os corações deles são afastados do Senhor. O que nós vemos no final? Nós vemos líderes que não têm o coração voltado para Deus e que não podem representar de uma maneira positiva Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há como falar disso, mas o que nós podemos ver aqui é uma grande advertência sobre evitar contendas e criar ambientes de reconciliação e, ao mesmo tempo, ter uma característica de servo. E aí volta novamente o contraste dos juízes com Jesus, quando Jesus era aquele servo sofredor. Aqui o que nós temos são juízes valorosos, que o que mais importa para eles é batalhar, vencer e ocupar posições de reinado. Que Deus guarde o nosso coração para que nós possamos ter corações servos, corações dispostos a servir, tendo Cristo como supremo exemplo da nossa vida. Na próxima série, nós entramos com Sansão. Sansão, é claro, Sansão músicas, Sansão histórias, Sansão filmes, Sansão desenhos, tanta coisa de Sansão, e Sansão, na verdade, é o último juiz registrado neste livro. Não é o último será Samuel, como todos sabemos, mas Samuel tem seu próprio livro, mas o último juiz do livro dos juízes é Sansão. São os capítulos 13 ao 16, e essa será a nossa próxima série, logo a seguir. Até então, que Deus abençoe e que este estudo do livro dos juízes seja de uma grande bênção para você. Até então.